bem devagar. Daria para ter todos os animais na arca, os tipos básicos, sem nenhum problema. Daria para mantê-los vivos durante todo o tempo, cientificamente falando, sem nenhum problema. Mas as pessoas falam, não, mas espera aí, mas e depois que eles saíram do dilúvio? Como é que fica o negócio? Porque olha a variedade que a gente tem. Então os dinossauros morreram ali? Não. Após o dilúvio, o que nós tínhamos é uma retomada da diversidade novamente. Como vocês podem ver ali, os cães. Antes do dilúvio, você já tinha uma variedade. Após o dilúvio, aquela variedade iria novamente aparecer. O pessoal fala, mas como? Através do processo conhecido por criacionistas e evolucionistas, que é o processo da microevolução. Uma tremenda variedade de novo. É o que nós veríamos, por exemplo, com toda essa rapaziada aí de trás. Eu coloquei os gatos, porque o Eros está falando muito de namoro, esse tipo de coisa. Tinha os gatos aí para vocês pensarem a respeito. Uns gatos e umas gatas também. O contexto que a gente tem é que, cientificamente falando, não haveria nenhum problema para Noé cuidar de todos esses animais, colocá-los na arca, mantê-los vivos pelo espaço de aproximadamente 13 meses e depois para que eles saíssem da arca. Duas palavrinhas finais. Primeiro, muitas pessoas têm falado assim, não, mas a arca de Noé está numa montanha, então como é que os animais desceram da montanha? Nós cremos que muito dessa montanha já passou por um processo muito interessante, que é o que nós chamamos de vulcanismo. O que teria mudado radicalmente a sua estrutura. Ou seja, a arca não está no topo do Ararat. A arca encontra-se da metade para baixo. E o pessoal fala, mas então por que não sobe? É só metade? É que para chegar nessa metade você tem que dar a volta pelo outro lado. Você tem que subir um lado inteiro, chegar lá em cima e descer do outro lado, metade da montanha ainda, para chegar aonde a arca se encontra, segundo os relatos que nós temos. Na época, o posicionamento da arca era algo tranquilo para descer. Não seria um problema sério. Simplesmente deixa esses animais saindo dali. Um outro negócio que é interessante a respeito disso, que muitas pessoas fazem uma confusão muito grande, é justamente a respeito de como esses animais sobreviveriam. Eu não creio que a princípio eles já saíram correndo e foram embora. Dê uma olhadinha aqui interessante em Gênesis capítulo 9. Deus fala algo muito interessante ali com Noé. Deus trata de uma forma bem específica, dizendo o seguinte para Noé. Verso 1. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. O que esse texto está nos dizendo é que antes dessa ocasião, os seres humanos não se alimentavam de animais. Havia um contexto, um relacionamento de amizade entre esses grupos de seres humanos e animais. Um animalzinho ficava do teu lado ali falando, pronto, já viu? Olha só, coitado do peru passeando falando, dia de ações de graça está chegando, imagina só o que vai acontecer comigo, meu chapa. Ele olhava para para Noé, não olhava, não havia essa dinâmica. Todo o contexto era outro. Mas Deus disse, isso será mudado. Portanto, os animais, quando saíram da arca, a princípio, eles ainda mantinham aquele relacionamento estreito que a Bíblia nos diz no princípio, que era um relacionamento sem temor, sem medo. O que iria proporcionar que os animais, a princípio, ficariam por volta ou por perto do quê? Da onde estava a arca de Noé e da sua família. Sem nenhum problema para que eles pudessem se desenvolver. Mas só uns pequenos coisinhas que a gente trata, e eu gostaria de dar uma lição prática para vocês, que é a seguinte. Noé planejou tudo
com antecedência. Noé executou todas as coisas com eficiência. Noé cuidou de todos os animais com diligência. Foi importante para ele. Deus havia dado uma missão a Noé. Só por questão de pensamento. Se não fosse o cuidado de Noé, olhe ao seu redor a nível de animais, nenhum deles estaria presente. Dá para imaginar o tamanho e a proporção do trabalho que foi o trabalho de Noé? Imagina que legal visitar um zoológico sem animais. Você iria ver pés de tomate, pés de quiabo, pés de milho, porque não teria animal nenhum. Noé foi cuidadoso em fazer todas as coisas que Deus havia proposto para ele. Espero que seja essa a atitude de vocês, independente do contexto. Pensem que aquilo que vocês fazem hoje pode causar impacto nas gerações futuras também. Esse é o trabalho nosso diante de Deus. Uma vida de vitória implica nessas coisas. Vamos orar. Mais uma vez, Pai, nós somos tão gratos a Ti por todo esse contexto que nós vemos do Teu servo Noé, o cuidado que ele teve. Mas também nós Te damos graças pelo cuidado que o Senhor teve em escolher todo o material genético que iria entrar na arca, o material genético que iria se reprocriar depois do dilúvio, produzindo essa variedade, essa beleza de vida que nós temos hoje. Quando nós temos a oportunidade de visitar lugares e ver animais exóticos, coisas diferentes, nós nos impressionamos com a beleza da Tua criação. Mas nada disso teria sido possível se não fosse a obediência de um homem. E que se ele tivesse a obediência de um homem, tendo feito um trabalho bem feito como ele fez. Pedimos a Deus para que nas nossas vidas possamos fazer as coisas da mesma forma que Noé fez. Para que na verdade seja uma vida de vitória, de uma vitória que permeie séculos e séculos depois da nossa partida desse mundo, como é o caso de Noé. Hoje nós desfrutamos da bênção, da beleza da criação. Vermos os animais, essa beleza de tantas formas de vidas diferentes que o Senhor criou, que foram preservadas através da obediência de um homem. Nós Te damos graças pela vida dele, pela lição que nós aprendemos com Noé. Ajuda-nos a sermos como ele foi. Assim nós oramos pedindo essas coisas e fazemos humildemente no nome de Jesus. Amém.